Nesse momento nós vamos ler a Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 26. Está escrito assim: Então o homem disse: Deixe-me, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: Não te deixarei ir, senão me abençoares. Perguntou-lhe o homem: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Jacó. Jacó respondeu. Até aqui, só esses dois versículos. Queridos, a história do Jacó é uma história importantíssima. Por que eu falo importante? Porque é uma história que não é apenas, que fala apenas de um homem. Porque se nós lermos esse texto, ignorarmos o significado prático para a nossa vida diária, esse texto vai fugir do grande significado que ele tem para nós na prática. Porque lida com a história de um homem que viveu dramas que nós mesmos costumamos passar. A história dele é uma história que marca-nos, porque é uma história de um homem que, em meio às dificuldades da vida, ele teve a opção de continuar da maneira que ele levava a vida, e a maneira que ele levava a vida era a seguinte: quando ele via que as crises estavam lhe cercando e que as dificuldades no relacionamento pessoal que ele tinha estava se fechando, ele fugia. Ele era um homem mal resolvido. Ele fugiu da casa do pai e a história do irmão dele ficou em aberto. Ele estava na casa do tio Labão, né, quando ele começou a lucrar, ele cansou-se, ele fugiu. E por aí por diante. Mas aqui no texto ele está diante de uma situação que ele tem que decidir. Ele tem que decidir quem ele é realmente. Ele tem que auto se conhecer. Ele tem que fazer uma análise dele mesmo. Aí o grande filósofo diz, Sócrates, que diz que a grande sabedoria do homem está naquele que busca conhecer a si mesmo. Então, os sábios e outros sábios rabinos falam sobre esse conhecimento do próprio eu. E aqui o Jacó está diante de uma situação. E aqui aparece um homem. Há algumas traduções, algumas interpretações. A primeira é aquela que o texto mesmo nos apresenta, que é um homem. Interessante essa palavra homem. E se entende que esse homem é um anjo, uma teofania de Deus. Mas interessante que o Jacó não vê aqui um anjo. O Jacó vê um homem. E nessa visão do Jacó, do homem, que surgem as tradições interpretativas desse texto. Porque poderia ser o Labão, que covardemente estava lhe seguindo. Poderia ser o irmão, que vem ao seu encontro, está em luta com ele porque estava escuro. Poderia ser um homem enviado do seu irmão ou do próprio Labão. E ele está lutando com um homem. E a luta é verdadeira, a luta é travada. Tanto é que ele é atingido, ele se machuca. E essa luta começa a se estreitar. Dificuldade, rompimento, mas ele está cansado de levar uma vida sem resolver as coisas. Há momentos da vida que devemos tomar essa atitude. Porque se nós formos empurrando, como diz um ditado brasileiro, empurrando com a barriga, as coisas vão se fechando. E aquilo que nós achamos que deixamos para trás mal resolvido, um dia lá na frente ela pode surgir do nada e nos surpreender de tal maneira que as nossas forças serão tomadas. E a nossa esperança será arrancada. E o que acontece com o Jacó aqui? Ele está lutando. E nessa luta ele se sente vencido. Vencendo o eu dele. E quando eu falo do se sente vencido, ele está vencendo o eu fugitivo, o eu que se esconde, o eu que cria personalidade que não é. E quando o homem que está lutando com ele pergunta para ele, porque estava rompendo o dia. Olha só que interessante. Ele luta na noite. Metáfora de uma vida cheia de dificuldades. Metáfora do grande drama humano. Tanto é que o texto do Gênesis começa com a noite de trevas. E haja a luz de Deus, Deus diz, haja luz, e começa a resplandecer a vida. Ele está entre uma vida de morte e uma situação de vida, porque está raiando o dia.
E a partir do dia ele queria viver uma nova história. E o que ele diz? Lhe perguntaram para ele, qual é o seu nome? O nome aqui vai além de um simples falar de nome. Vai de uma intimidade de se identificar. De não tentar ser o que não é. E ele diz, meu nome é Jacó. Dessa vez ele não diz que é Esaú. Dessa vez ele não diz que é outra pessoa. Mas ele diz, eu sou Jacó. Então, a partir dessa pergunta, dessa questão, o Jacó, queria a bênção. Mas a bênção ele só poderia obter essa vitória se ele reconhecesse quem ele é. Reconheça suas fragilidades. Reconheça quem você é. Porque Deus jamais vai olhar para você, mesmo você ser uma pessoa com dificuldades, com deficiências internas. Deus jamais vai olhar para você e lhe desprezar. Lembre-se da história do filho pródigo. Lembre-se da história do filho pródigo, que no meio da volta ao pai, o pai o recebe como ele era antes, o filho. O filho amado voltou para casa. Receba a bênção de Deus em nome de Jesus através dessa palavra. Amém.